Quando se é tirado no espaço, é uma preocupação. No caso do Eminem, não, porque quando o Eminem começou, fez sucesso, tinham 500 negros fazendo sucesso, um monte de negros fazendo sucesso no rap. Então ele era poucos ali. Mas no caso do Elvis Presley, muitas vozes foram tapadas por causa que tinha, quando descobriram o Elvis. Muitos foram tirados para, tipo assim, não, vamos apresentar esse cara branco com uma voz negra, com um ritmo negro. Ou só acostumou mal dizendo assim, não, pra que a gente vai pegar negro se a gente tem o Elvis Presley? Bem, vamos tentar elucidar essa questão. Infelizmente, essa falácia de que Elvis Presley roubou a cultura negra, se apropriou da cultura negra e que ele era um rapaz belo, com uma boa voz e por isso ele se projetou, enquanto que os negros ficaram para trás. Isso não é verdade. Elvis era branco, mas absorveu a cultura negra de forma genuína. Por quê? Onde Elvis morava, havia uma linha férrea. E essa linha, ela ditava o nível, vamos dizer assim, social dos brancos em relação aos negros, já que existia uma segregação imposta pelo governo Jim Crow e os negros eram praticamente, infelizmente, no sul, jogado, vamos dizer, de lado, ficavam de lado. A linha férrea dividia o leste e o norte de Tupelo. As pessoas que moravam no norte, nunca nenhum negro, eram de um nível social melhor. O local mais próximo do centro e do comércio. Quem morava a leste estava muito próximo dos negros, porque os negros moravam a leste. Os brancos que moravam a leste eram considerados, na época, lixo branco. E o bairro onde Elvis morava, The Hill, a montanha, ficava praticamente na esquina de Shake Rag. Algo como acenando um trapo. Shake Rag era o bairro negro e tomou esse nome porque os negros acenavam com um pano para que o trem parasse. Elvis Presley pulou a cerca, digamos assim, da segregação e ele frequentava o bairro negro, frequentava as igrejas pentecostais do bairro negro e, acima de tudo, ele era um adorador de música. Ele gostava de música. Então, Elvis Presley, muito mais do que roubar a cultura negra, ele cresceu absorvendo a cultura negra e também a cultura branca. Então, quando você diz que Elvis Presley roubou a cultura negra, você comete uma injustiça muito grande para com Elvis Presley, já que ele era uma criança que foi criada entre o bairro negro, Shake Rag, e seu bairro The Hill, a montanha. Elvis Presley se misturou. Para ele,
não existia negro, não existia branco, porque ele vivia entre os negros e os brancos. Diferente do pessoal da linha férrea, que ficava no lado norte, que convivia só com pessoas brancas. O preconceito dessas outras pessoas era muito maior. Quando você diz que Elvis Presley roubou a cultura negra, é muito fácil você provar que isso é mentira. Basta você analisar o seu primeiro disco. O primeiríssimo disco de Elvis Presley, gravado pela Sun Records, de Sam Phillips, que descobriu Elvis Presley. Quando você escuta o lado A, That's Alright Mama, é um blues de Arthur Big Boy Crudup. Mas o lado B é um bluegrass. Se você é da minha geração e já assistiu aquele desenho, quando éramos crianças, A Família Buscapé, ali você tem uma banda de bluegrass. O lado B do disco de Elvis, Blue Moon of Kentucky, é um bluegrass. Bill Monroe era música caipira das montanhas Apalaches e foi ele o autor da música Blue Moon of Kentucky, que ele tinha uma banda, tinha um grupo de bluegrass. Então, tanto o blues de Big Boy Crudup como o bluegrass, a música raiz caipira, música branca de Bill Monroe, tanto uma como a outra, o trio de Elvis, The Blue Moon Boys, deram esta roupagem. Eles unificaram o blues e unificaram a música caipira, o country. Dessa fusão nasceu o rock caipira, o rockabilly. Então, muito mais do que roubar a música negra, a cultura negra, Elvis foi fundamental para a fusão, para a unificação das culturas. Se você quiser pensar em Elvis, pense então, ao invés de alguém que pegou algo que não era dele, pense nas músicas, no blues, a música negra, no country, a música branca. Pense em correntes, que falta um elo. Esse elo é Elvis Presley. Ele unificou as duas culturas. Já disse alguém que não se toca um piano somente com teclas brancas. Você precisa das teclas pretas também. Então, pense em Elvis como alguém que agregou, não alguém que simplesmente roubou a música. Muito do que dessa confusão se dá porque as pessoas, foi muito difundido os filmes B que Elvis fez ao longo dos anos 60, e é muito difundido também o Elvis dos 3 últimos anos de carreira, mas não se fala da sua musicalidade nessa época, se fala apenas do seu estado físico. Então acabou que Elvis virou meio que, como disse o Baz Luhrmann, uma fantasia de Halloween. Mas não podemos esquecer a grandeza de Elvis Presley. E se ele perdura até hoje,
é por essa razão. São várias razões, mas a razão maior foi unificar as culturas, porque ele era parte das duas culturas. Como eu disse, o bairro Branco onde ele morava não era no lado norte da linha férrea, era no lado leste, East Tupelo. E os negros estavam logo ali na esquina. Então Elvis absorveu as duas culturas. E como ele era musical, quando ele cantava, quando ele cantou no estúdio de Sam Phillips, ele misturou as duas vertentes de forma tão especial que Sam Phillips disse: voltem ao começo e cantem de novo. Então foi quando That's Alright, nessa formação, nessa estilo novo, ganhou o mundo. Ele foi um sucesso regional enorme, o que impulsionou Elvis até chegar aos olhos do coronel Tom Parker, que então, com todas as suas conexões, fez de Elvis o maior artista do século XX. Elvis Forever.